Urgente, questão de ordem na revisão da vida toda pode mudar tudo a favor dos aposentados. Sem perder tempo, a gente já vai direto para o que está sendo apresentado pelo IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários. Ele que atua como amicus curiae, um amigo da corte, um instituto que vem auxiliar o STF a dar uma resolução para a demanda. E olha para quem que ele está direcionado. Ele está direcionado para o ministro Alexandre de Moraes, que vai mudar tudo a favor dos aposentados. Eu creio. E se você crê, comenta aqui. Eu quero a revisão da vida toda. Já ela vem. Chama que ela vem. Ela vem, pessoal. E eu vou mostrar o porquê que ela vem. Atenção, está aqui, ó. Quando o advogado ele destaca em vermelho no começo da petição, ele demonstra uma urgência, uma importância maior para esses fatos, tá? Então, por exemplo, prioridade idoso, ou então outro tópico, tem pedido de preliminar, pedido de tutela. Geralmente o advogado ele vai destacar isso na petição. E olha o que está destacado aqui, meus amigos. Violação aos temas. Conta comigo. Violação aos temas 334, 733, 881, 885 e o 1102, além de artigos do regimento interno do STF. Então, vem acompanhar comigo. E muita fé e esperança nessa hora, porque o lado técnico-jurídico vai falar mais alto. Eu tenho certeza. O IEPREV, na qualidade de amicus curiae, tem gente que pergunta por que alguns falam amici curiae. Amici curiae seria o plural, tá, pessoal? Então, vem através dos procuradores subscritores, que vocês sabem, né? Quem que assinou essa petição aqui? João Badari. Isso mesmo. Murilo Aite, os homens fortes da revisão da vida toda. Além do Dr. Roberto de Carvalho, também subscrevendo aqui esse pedido, tá? Então, totais créditos e méritos. E quer bater palma para alguém? Para mim, não. Professor Nakamura é um zero, eu sou 0,001, rapaz. Bate palma pro João Badari, Murilo White, Gisele Kravichin, Dr. Diego Cherulli, entre outros. Eu não gosto de ficar citando nomes, porque às vezes eu esqueço e é uma grande injustiça, né? Mas para mim não. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Você quer agradecer o professor Nakamura? Comenta, compartilha os vídeos. Isso aí já é show demais. Aí mais pessoas assistem. Tópico 1. Vai ser uma aula extensa isso aqui, pessoal, mas é seu dinheiro, né? Se você não quiser ver sobre o seu dinheiro. Tópico 1. Do julgamento das ADIs 2110 e 2111. Violação de cláusula de reserva legal. Usurpação de competência do STJ. Nesse ponto já vai ter gente confundindo. Não, violação de cláusula de reserva de plenário? Não. Cláusula de reserva de plenário é aquela do artigo 97, súmula 10 do STF, que fala, quando o órgão for declarar a inconstitucionalidade, tem que ser ou o órgão especial do STJ ou o plenário do STF, tá? Agora, o que está sendo violado aqui? A cláusula de reserva legal. Vamos entender isso aqui. Em 1º de dezembro de 2022, o plenário da época, formado por ministros que hoje em dia encontram-se aposentados, firmou a seguinte tese no tema 1102 do STF. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após 99 e antes da vigência das novas regras da Emenda Constitucional 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Então, quem aposentou depois de 2019? Não está escrito aqui quem aposentou depois de 2019. Né? Então, você tem que ver quando você implementou as regras e não acredita no INSS. Você precisa fazer uma análise, você precisa realmente verificar os seus direitos, tá certo, pessoal? Então, análise completa, cálculos, videochamada, parecer jurídico, link do WhatsApp oficial está aqui no comentário fixado. Doutor, já entrei com o meu processo. Então, vamos aqui, ó. De forma singela, o SUS mencionado RE, recurso extraordinário, apenas reafirma a jurisprudência consolidada da Suprema Corte. Por exemplo, tema 334 do STF.
Ih, rapaz, que tema que é esse, doutor? Refresca a nossa memória? Claro que eu refresco. Foi o julgamento que o STF decidiu que o segurado tem direito à opção ao melhor benefício, não se admitindo a aplicação de uma regra de transição quando esta for prejudicial. Por exemplo, você faz jus a mais de uma regra de aposentadoria. Então, o STF, em 2013, decidiu o tema 334. Você faz jus a mais de uma regra de aposentadoria, então você pode escolher a melhor regra. Parece óbvio, mas o STF teve que se reunir para decidir isso. Da mesma forma aqui. A lei não trouxe duas regras? Os próprios ministros falaram, não é questão de declarar inconstitucionalidade, é questão que tem duas regras existindo ao mesmo tempo. Então, se o espírito do legislador foi proteger o segurado, como é que você quer aplicar uma regra que vai prejudicar o segurado, né? Então, dentro do tema 334, que está vigente, está valendo, você tem o direito de opção. Eu sempre falei, a briga da revisão da vida toda não é para colocar todo mundo na regra que inclui as contribuições anteriores a 94. Se você entendeu isso, você entendeu errado. A briga é pelo direito de opção, porque tem gente que vai fazer cálculo e vai descobrir que é melhor manter do jeito que está. E tem gente que vai descobrir que foi passado para trás pelo INSS. Então a briga é direito de opção, direito de optar. Tá bom? Tá. O acórdão proferido nas ADIs 2110 e 2111 forçou a cogência do artigo 3º. O que é isso, professor? Cogência é uma norma de aplicação obrigatória. Então, quando Barroso, Zanin, Flávio Dino, esse pessoal aí, os ministros que votaram a favor não só da constitucionalidade, isso não teria problema nenhum na revisão da vida toda, mas quando você fala que essa norma é cogente, ela tem uma aplicação obrigatória, ela exclui qualquer outro entendimento, o que vai contra o que o STF tinha decidido dentro das ADIs 3 meses atrás e dentro da revisão da vida toda, 1 ano e meio atrás. Então ele forçou essa cogência para prejudicar o mérito do tema 1102. Extrai-se dos autos das ADIs que a cogência ou não da referida norma nunca foi tratada nas ADIs, configurando um aditamento inconstitucional de objeto alheio inserido durante o julgamento. É assim, pessoal, quando você entra com o processo, o juiz tem que julgar dentro do que foi pedido. Ah, eu esqueci de pedir tal coisa. Dançou, meu amigo, entendeu? Agora, aqui nem um momento havia sido trazida essa cogência, essa aplicação obrigatória, só agora em 2024, 24 anos depois, né? Companheiros, você entendeu o recado? Nem os legitimados da ADI, tampouco a Procuradoria-Geral da República, que exarou um parecer favorável. Pessoal, Procuradoria-Geral da República, né? Instância máxima ali do Ministério Público Federal. Instância não é a palavra correta, mas eu estou explicando por um público em geral, só para você entender que até o Procurador-Geral da República foi a favor dos aposentados. E, dessa forma, nem os legitimados da ADI, nem a própria Procuradoria-Geral da República tiveram a oportunidade de se manifestar sobre a alteração do objeto, cerceando nitidamente o contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque o objeto do processo é aquilo que a gente vai julgar. Se o STF está colocando mais coisa aqui, então peraí. Então já não pode nem fazer isso. Mas se for colocar mais coisas no julgamento, então você tem que dar oportunidade dos legitimados se manifestarem. Isso não aconteceu. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários da segurança jurídica no Estado Democrático de Direito, impedem que o Poder Judiciário profira decisões sem oitiva das partes que possam ser afetados por uma decisão. Do mesmo modo, a observância ao devido processo legal deve ser respeitada no caso concreto, sobretudo diante das peculiaridades envolvidas, e, notoriamente, por se tratar de caso onde se debate a garantia de um direito social, um direito fundamental, portanto, com status e proteção constitucional e convencional.
Ademais, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa garante, da mesma forma, o direito de pretensão à tutela jurídica por meio do direito de manifestação e do direito de ver os seus argumentos considerados. Não obstante, como se não bastassem os argumentos já expostos, dada a singularidade do caso em questão, e como corolário dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, é imperativo ser assegurada a observância rigorosa ao julgamento justo, right to a fair trial. Gostou do inglês? O direito ao julgamento justo. Julgamento justo não é ter todos os seus pedidos procedentes, mas um julgamento com paridade de armas, um julgamento no qual os juízes julgam dentro da questão que foi trazida, que deem oportunidades às duas partes se manifestarem. É isso. Isso implica garantir que todas as partes envolvidas tenham igualdade de oportunidades para apresentar suas alegações e defesas, assegurando assim uma decisão equinânime, plural e fundamentada, que respeite integralmente os direitos fundamentais. Então, olha o que o Gilmar Mendes falou, bem diferente do discurso dele semana retrasada, né, pessoal? Mas olha o que o Gilmar Mendes já falou. Nesse sentido, palavras do Gilmar Mendes. Nesse sentido, o princípio do devido processo legal possui um âmbito de proteção alargado, que exige o fair trial não apenas dentre aqueles que fazem parte da relação processual ou que atuam diretamente no processo, mas de todo o aparato jurisdicional, o que abrange todos os sujeitos, instituições e órgãos públicos e privados que exercem, direta ou indiretamente, funções qualificadas constitucionalmente como essenciais à justiça. Então, aí a gente já vê que o ministro Gilmar Mendes, autor também de direito constitucional, de livros, né, quando ele está trazendo a teoria, ele realmente, isso aqui que ele falou, poxa, show de bola, é o mundo perfeito. E na prática a gente não vê isso, né? Aí é difícil. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe de forma expressa que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Ao julgar as ADIs 2110 e 2111, o STF adotou uma decisão que contrariou a tese fixada no recurso extraordinário, sem que houvesse uma oportunidade para que as partes do recurso extraordinário interviessem ou recorressem nesse julgamento das ADIs. A questão de ordem apresentada pelo amicus curiae sequer foi analisada. Essa situação se complica ainda mais pelo fato de que, no momento do julgamento das ADIs, atenção, os embargos de declaração do RE estavam pendentes de julgamento. RE, recurso extraordinário, é a revisão da vida toda, tá, pessoal? Estavam pendentes de julgamento, inclusive pautados para a mesma sessão. Só que o STF optou por julgar apenas as ADIs, deixando as partes do RE sem a possibilidade de recurso ou intervenção. Ao não permitir que as partes do RE participem ou recorram no contexto das ADIs, o STF compromete a garantia de um julgamento justo e equitativo, afetando não apenas as partes diretamente envolvidas, mas também com implicações na confiança do sistema jurídico e na segurança jurídica na totalidade. A integridade do sistema jurídico e a confiança pública na justiça demandam que decisões judiciais sejam tomadas com base em um processo transparente, inclusivo, plural e justo, que respeite plenamente os direitos fundamentais e os princípios democráticos essenciais, o que não ocorreu no presente caso. Nunca houve convergência entre as ADIs e os temas 1102 pelas partes, nem mesmo a autarquia previdenciária pleiteou, ou seja, nem o INSS sonhava com resultado tão bom assim. O INSS, ele nunca pediu para que os processos fossem reagrupados, fossem juntados. O INSS poderia ter pedido? Poderia.
Os procuradores da AGU devem estar pensando, rapaz, mas saiu melhor do que a encomenda. O INSS nem pediu para agrupar, mas o Barroso foi lá em um esforço tremendo e reuniu esses processos. Ele falou, bora julgar tudo junto, vamos resolver. Ou seja, pessoal, o INSS ele nunca pediu aplicação cogente da norma. Como assim, doutor? O INSS fez tudo o que fez na revisão da vida toda. Isso aí você está por dentro. E tá bom. Os procuradores, né, o ministro, todo mundo que representa o INSS estão fazendo seu trabalho. Só que eles nunca pediram para que esse artigo 3º tivesse uma aplicação cogente, uma aplicação obrigatória. Isso foi coisa da cabeça dos ministros, pessoal. Então, não existe uma impugnação específica acerca da cogência. Por quê? As únicas questões de mérito tratadas pela autarquia no presente tema versam exclusivamente sobre cláusula de reserva de plenário, tratada pela maioria no julgamento do mérito, né? Então, aquela questão, e se fosse declarar inconstitucionalidade, não poderia ser a primeira turma do STJ, teria que ser o órgão especial do STJ ou o plenário do STF. Tá, mas essa questão já foi superada. Isso o INSS trouxe, mas não foi isso que o STF julgou. E também a modulação de efeitos. Então, o INSS não pediu aplicação cogente da norma igual o STF deferiu. Indo além, a Corte usurpou as atribuições do STJ, órgão competente para analisar a norma infraconstitucional, ao forçar indevidamente a cogência da norma, sem orbitar as fronteiras instrumentais da ciência jurídica, adotando estranhas premissas. Eu já vou explicar melhor, calma. A tese foi aprovada pelo STJ pelo crivo dos repetitivos e foi ratificada pela Suprema Corte em repercussão geral para, após mais de uma década em manobra antijurídica, fulminarem um direito legítimo de uma classe vulnerável e hipossuficiente. Pessoal, tem gente que pergunta, né? Pô, mas para que serve o STJ se tudo depois é o STF que decide? Não, não é bem assim. Para quem não sabe, eu tenho um irmão concursado no STJ, trabalha lá há muito tempo, né? E já fui lá ver o dia a dia e realmente, além da atuação como advogado também. O que acontece, pessoal? O STJ ele é responsável por julgar causas infraconstitucionais, ou seja, tudo que estiver abaixo da Constituição. Então, violações à lei federal, por exemplo, é o quê? É STJ que julga. Prescrição e decadência está na Constituição? Não está, pessoal. Está na lei. Tema do STJ também. Não é a STF que decide. Aqui também. Aplicação obrigatória do artigo 3º da Lei 9.876? Ué, se está na lei, é o STJ. Agora, é claro que os ministros... O Zanin segurou a Constituição, tentou citar lá um artigo, já tomou uma invertida, que perdeu até o rumo lá, né? Tomou aquela invertida do Alexandre de Moraes, perdeu até o rumo de casa, meus amigos. Por que ele segura uma Constituição? Para dar um ar constitucional. Por quê? O STF é o guardião da Constituição, ele não é o guardião de todas as leis. Ele é o guardião da Constituição, ele vai julgar afrontas à Constituição. Então, se uma lei está confrontando com a Constituição, isso é uma coisa. Só que o que estava sendo pedido aqui? Nada disso, né, pessoal? Então, muita coisa deveria ter parado no STJ e ponto. Ponto. A partir disso, se torna um julgamento político. Pronto, falei. Você quer julgar de forma jurídica, muita coisa já ia ter parado no STJ. Não tem papo. Não tem papo. O que você está inventando é político, é julgamento político. Você quer o julgamento jurídico? Você espera 3 ministros se aposentarem? Os 3 sendo a favor dos aposentados para mudar a história do julgamento? Isso não é um julgamento jurídico. Vai me desculpar. Vamos continuar aqui. A nova composição da Corte, o manuseio do regimento interno para discussão em plenário presencial, a invocação efusiva de números e estatísticas do Caixa Previdenciário, além do discurso
de aumento da taxa de sobrevida dos brasileiros incisivamente permearam o debate, alocando o critério técnico-jurídico, infelizmente, a segundo plano. O Barroso ele falou assim, olha, eu vou interromper a sessão porque eu tenho uma notícia boa, uma notícia ruim, né? Duas boas, uma ruim, enfim. Aí você fala, uai, parece que vem alguma coisa aí. Aí ele quer falar que os brasileiros estão vivendo mais e que os jovens não estão contribuindo, que tem menos jovens, as famílias estão tendo menos filhos para sustentar a previdência dos idosos. Eu falei, ué, mas que papo é esse, Barroso? O que isso tem a ver com julgamento? Outro dia eu estava lá a poucos metros dos ministros, eles começam a citar letra de música, começam a citar um poema, citou um poema, esqueceu do poema, procurou, depois interrompeu a sessão para ler o poema. Ah, pelo amor de Deus, falta de respeito com a sociedade brasileira, meus amigos. Você interrompeu um julgamento para falar que os idosos estão vivendo mais, graças a Deus estão vivendo mais, graças à ciência também, graças a pequena melhora, né, em comparação com 1950, hoje temos mais acesso à informação, mais acesso a alimentos melhores, saudáveis, mais acesso a remédios. E você quer criticar o idoso que está vivendo mais. Isso é uma notícia boa ou ruim? O idoso viver mais? Glória a Deus, que possa viver muito mais para ter mais momentos com a sua família. Ah, mas os filhos, agora o pessoal está tendo menos filhos para sustentar a pirâmide do INSS. Uai! E o que isso tem a ver com revisão da vida toda, meus amigos? Ai, desculpa, gente, mas assim, a gente veste a camisa da causa dos aposentados, sabe? Então, isso causa indignação. Tem advogado que ficou dando risada de mim lá no STF, depois veio comentar aqui, ai, nossa, fez vídeo chorando, não sei o quê. Rapaz, pra quem não ama a profissão, você não precisa nem sair de casa, meus amigos. Eu amo o que eu faço, eu visto a camisa assim da causa, eu trabalho com isso, sustento minha família com isso? Sim, sim. Agora, quando a gente representa uma classe, a gente representa não só os nossos clientes que confiaram nos nossos serviços, mas também toda uma classe de aposentados, independentemente do advogado que você contratou. Então vamos abrir um pouco a cabeça para a gente ver que a gente está todo mundo no mesmo barco. Essa parte é ouro. Traduzindo em miúdos. Os ministros Zanin e Dino, que não poderiam alterar o mérito do tema 1102 em respeito aos votos dos seus predecessores, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, respectivamente, que foram favoráveis à tese, votaram nas ADIs para afetar, prejudicar o mérito aqui definido, de maneira ilegítima e transversa, ou seja, reformou-se o tema 1102 em outro processo. E aí fica difícil de você acreditar. Eu tenho muito mais para trazer aqui, pessoal, mas o vídeo está ficando longo, eu já vi que tem gente que se cansa, tem gente que não assiste, e tá tudo bem, né? 20 e poucos minutos aqui de aula, já deu para transparecer bastante coisa, mas isso aqui é só o começo, tá? No próximo vídeo, na próxima live, a gente continua esse assunto aqui. Que Deus te abençoe, vai compartilhando isso aqui, porque isso aqui é importante, e comenta, eu quero a revisão da vida toda. Já! Ela vem, chama que ela vem, e ela vem.